Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Saudamos a todos com o desejo de uma feliz Páscoa. E nesse dia nós celebramos com alegria a ressurreição do Senhor. E a grande pergunta que vem: Jesus não está no túmulo, o túmulo está vazio. Onde nós podemos então encontrar Jesus? Poderíamos dizer, Jesus está presente nos caminhos da humanidade. Parta o pão e veja Jesus ressuscitado. Jesus é encontrado mais rapidamente, poderíamos dizer, e verdadeiramente no partir o pão e não no túmulo que está vazio. Quem vence uma vez pode vencer sempre. A alegria da ressurreição mexe com a vida e dá a ela um novo sentido. O mal existe e age sempre, disso nós não podemos duvidar. Então nós precisamos despertar cada dia de novo para vencer o mal e lutar pelo bem no confronto com os agentes do mal. A fé na ressurreição provoca novos relacionamentos. Isso que é importante. Assim nós iniciamos uma leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, sempre como a primeira leitura deste tempo pascal, desses dias que nós celebramos a Páscoa do Senhor. E nós percebemos nesse livro que capítulo 10, versículos 37 a 43 deste final de semana, nós percebemos que após uma grande relutância, Pedro entra na casa de Cornélio, mostrando assim que o projeto de Jesus ganha o mundo pagão, rompe a barreira do judaísmo e é acolhido com alegria e reverência. E é Paulo que vai dar continuidade, assim, a essa missão. Abre-se assim, com Pedro, a própria cabeça de Pedro para a salvação universal do qual Jesus é o portador. O critério para pertencer a este povo novo é a justiça e não a raça ou a lei. O Espírito os unia em casa para a partilha. E é claro que essa união em casa, essa partilhar em casa, leva a aprender a partilhar, principalmente aonde for necessário. Então, o discurso que Pedro faz nesse dia é um resumo de todo o querigma apostólico, de todo o primeiro anúncio que os apóstolos fizeram sobre a ressurreição de Jesus. E assim, vem em nosso auxílio a leitura da carta aos Colossenses, no seu capítulo 3, versículo 1 a 4, que estamos lendo nesse dia de hoje, onde que mostra que na comunidade de Colossas, que ficava na Ásia Menor, tinha também algumas práticas de fé nas forças cósmicas, de dietas, asceses, exercícios, inclusive incluindo orgias e assim por diante. E Paulo, ele alerta e os conduz para uma fé em Jesus Cristo, que supera tudo isso. Ele é o mediador único entre o Criador e as criaturas. Então não há necessidade de ficar fixo a essas práticas, porque Jesus, elas funcionaram até agora, mas Jesus então, ele retoma isso tudo e chama a responsabilidade para si. É Jesus que vai nos dar aquilo que se busca nesses tipos de práticas religiosas que se fazia então na época. A morte, ressurreição, glorificação e a volta de Cristo é o centro desta pregação. Então não há necessidade de buscar em outro lugar aquilo que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele pode nos dar em plenitude. Entender isso é passar de uma vida de idolatrias e erros, poderíamos dizer, para mergulhar na vida divina e procurar as coisas do alto. É o grande conselho de Paulo nesta carta. E o Evangelho de João é interessante que ele traz para nós a importância de perceber Jesus caminhando ao nosso lado.
A importância de a gente perceber Jesus nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós buscamos Jesus de uma forma fantástica, de uma forma mágica, longe de nós, distante lá no céu. O grande desafio do cristão é diferente. Perceber Jesus agindo, presente e vivo nas nossas relações primárias, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Então, o que traz presente o Evangelho é o primeiro dia, é um novo dia de luz, é um novo dia que amanheceu, é o primeiro dia da vida daqueles que se convertem, que se converteram, mas nem todas as pessoas assimilaram da mesma forma. Alguns precisam de mais tempo para ver esse novo dia e vivem como se fosse o velho, que nada transformou, nada mudou, continua igual, não tem nada de diferente. Então algumas pessoas são mais lerdas para entender e para perceber isso. Outras pessoas, então, encontram e percebem isso com maior facilidade. E nós encontramos, portanto, a figura de Madalena. Ela parte, mesmo no escuro, na penumbra da fé, as coisas não estavam claras para ela. O dia da fé de Madalena ainda não tinha amanhecido, mas mesmo vendo o sinal da pedra removido, não consegue ver a luz. A pedra não estava lá, o sepulcro estava aberto, mas ela não consegue perceber a luz do sol, a luz desse novo dia, a luz desse amanhecer. Ela vai procurar Simão e João e comunica o acontecimento e os coloca em movimento também. Coloca eles para a procura de Jesus. E os dois, então, começam a corrida. Ela mostra aí uma pessoa não acomodada, mesmo diante da dificuldade de entender, mas ela busca uma explicação. E essa é uma atitude muito bonita no cristão. Não se acomodar, não achar que está bom aquilo que sabe, o que vive, mas sempre estar em movimento e buscar uma explicação. E quando o próprio Jesus havia dito: quem busca, encontra, quem procura, acha, quem bate, a porta será aberta. Então, por isso a importância desse movimento, como uma atitude positiva. E Jesus então se deixa encontrar imediatamente por quem ama e por isso busca e procura. Existem pessoas que ainda estavam acreditando na morte e estavam desamparadas, tristes, chorando, sentado à beira do caminho, o caminho que leva à vida. E na penumbra eles acabam então encontrando a graça de entender a ressurreição como um fato e não como uma lenda. Eles entendem a ressurreição como algo que aconteceu e não como algo que dizem por aí. A corrida dos dois discípulos mostra a corrida de toda a humanidade. Quem chega primeiro, quem é mais forte, quem atinge o objetivo por primeiro. E é claro que é quem ama. Quem ama chega mais rápido ao seu objetivo, porque a falta de amor torna a pessoa mais lerda, torna a pessoa mais fechada e não consegue fazer a pessoa chegar ao seu objetivo mais depressa. Então, quem ama sempre chega primeiro, sempre chega na frente. É claro que Pedro tem a primazia, o primado chamado de Pedro, por isso ele entra e vê o sinal, mas chegou por último. Voltam para casa e tudo o que eles representam para a comunidade tudo o que eles levam para a comunidade é visto como um Jesus vivo e atuante. O espaço sagrado, a casa, onde, pelo testemunho da Escritura, lida e partilhada, Jesus se dá a conhecer como alimento e os convoca para a missão.
Então eles voltam para casa, mas João volta justificado, porque ama. Pedro volta meio duvidoso, volta ainda como que com um pé atrás, porque não ama ainda o suficiente. E por isso que a convocação para a missão, aí sim, ela sofre com a falta de amor, com a falta de empenho, de entrega por aquele que ainda não ama o suficiente. Agora, para se chegar a esse amor, então sim, a palavra, a Escritura, lida e partilhada, seja individualmente, seja na celebração, seja nos nossos grupos bíblicos, né? Então, ela nos ajudam a chegar lá. Então, percebemos a importância desses momentos celebrativos e a importância de nós percebermos e conservarmos a fé para não ser levados a distanciar-se do plano de Deus, e eu diria, às vezes, em nome do próprio Deus, porque quando nós não conservamos essa fé, e não só conservar, mas aumentar essa fé, nós vamos, às vezes, em nome dessa mesma fé, nos distanciando do plano de Deus. E seguimos outras ideologias, outras práticas, às vezes nem um pouquinho cristã. O discernimento aí é importante para que vivamos com dignidade e respeitemos a dignidade do outro. Isso é amor. Viver com dignidade e respeitar a dignidade do outro. A minha liberdade vai até onde começa a do outro. E isso nós aprendemos pela prática de Jesus e buscando qual foi a sua prática na palavra de Deus. Então, esse domingo da ressurreição, Madalena, João e Pedro representam aqui toda a comunidade. Aqueles que saem justificados, que saem animados, que saem acreditando porque amam. Aqueles que não amam o suficiente e mesmo assim correm, mas têm dificuldade de entender, são mais lentos em entender que Jesus está vivo e no nosso caminho. E aqueles que, como Madalena, que procuram, que buscam e por isso encontram. Então, procurar, o buscar, o bater, essa deve ser a atitude constante de cada um de nós que pertencemos a esse grupo do Senhor, que acreditamos na sua ressurreição. Então, que tenham todos um excelente domingo de Páscoa.